Então, em primeiro lugar, ficou uma dúvida, porque os outros candidatos de oposição dizem que a Justiça embargou a eleição do Sindicato dos Servidores, eleição de quinta e sexta. Mas, na sequência, o Sebastião Freitas, que é o atual presidente candidato à reeleição, com quem você vai falar agora, repito que depois vamos falar com os demais também, no horário em que eles podem falar com a gente, porque senão a gente poderia ouvir os três ao mesmo tempo, né? Mas sim, não há essa possibilidade. Então, se ele está informado deste embargo, afinal de contas. Bom dia mais uma vez, Beto. Bom dia, Darcy. Bom dia a você e a todos. Estamos aqui no sindicato com o presidente Freitas. Bem, Freitas, a quinta e sexta aconteceram as eleições, né? Você estava me dizendo aqui em off que as atas foram todas assinadas. De lá para cá, alguma novidade em relação a essa eleição que você está sabendo, Freitas? Bom dia. Bom dia, Beto, e a todos os ouvintes das nossas saudades. Dizer bem claro que a eleição não foi embargada, a eleição, o juiz mandou prosseguir e terminar a eleição, os 2 dias que assim está no edital. E assim mesmo, hoje o João está fazendo todas as defesas que o juiz pediu, encaminhando, e a decisão, o juiz vai olhar todos os vídeos, todas as coisas que foram feitas e tomar a decisão correta. Então a eleição continua valendo até uma decisão do juiz, mas por que essa decisão, ele tem que tomar essa decisão? Algum candidato entrou na justiça pedindo a impugnação ou não dando efeito a essa eleição? Não, é o pessoal da Rose Hora, né, que é a CUT, né, a CUT entraram na justiça alegando que ele era fraudulenta, dizendo todas aquelas inverdades que não foram corretas. E sim, o juiz declarou que poderia continuar a eleição e ele depois fazer as nossas defesas, apresentando tudo aquilo que foi feito, ele vai decidir o que vai ser feito. O que ela está alegando? Chegou ao seu conhecimento, o Freitas? Não, por enquanto não chegou nada. A documentação está junto ao advogado, nós não tivemos acesso ainda. Agora, Freitas, um fato chama a atenção, né? Apesar do número de funcionários públicos, poucos votaram, né? Você, como presidente, na sua opinião, por que esse desinteresse do funcionário público em votar para eleger a presidente e diretoria do sindicato que legalmente representa o funcionário público? Olha, a falta de votação, simplesmente a própria candidata, né, que estava representada pela CUT, saiu com o caminhão da CUT, porta de escola, creches, gritando que a eleição tinha sido suspensa. E muita gente deixou de votar. Ela foi em todos os departamentos, prefeitura, ela parou até em frente da Câmara Municipal, que não tem vereador. Não tem nenhum membro que possa votar aqui. Ela fez toda a campanha contra que não tivesse a eleição. Bem, foi citado aqui na última vez que nós estivemos aqui, e entrevista também feita com outros candidatos, que em alguns locais não constavam alguns nomes. Por exemplo, na Guarda Civil Municipal não constavam alguns nomes de pessoas que teriam direito a votar. No entanto, na urna itinerante não constava esses nomes. Todo aquilo que está dentro dos 36 parcela que o cara tem o direito de votar, aquele que de repente se afastou por 1, 2 meses, ele não tem direito a voto. Então por isso muitas vezes não aparece. E muitas vezes, se não tiver aparecendo, a pessoa pode dirigir até o sindicato, tinha consciência disso, e aqui o pessoal podia averiguar que é o Anderson e o Guimarães. Bom, em 3 anos, se a pessoa deixar de colaborar 1 ou 2 meses, ela perde o direito a voto, é isso? Sim, ela perde o direito, ela não contribuiu com os 36 meses. Tá certo, então. Alguma pergunta de estúdio, vocês ficam à vontade. O Freitas não, eu só vou pedir permissão a vocês para adicionar aqui o... Pode ser? Pode. Porque assim, gente, são 3 os candidatos. O Freitas, com quem estamos falando agora, os demais com quem nós vamos falar também, mas é que os demais têm compromissos também. Por exemplo, o professor Maduro tinha compromisso até esse horário agora. E agora ele tem um intervalo. A Rosiora tem, como funcionária pública, está em atividade. Ela acho que vai ter um intervalo depois das 8. De 15 minutos. De 15 minutos, no qual ela pode falar. Então, mas eu estou sendo informado pelo professor Maduro que ele poderia falar, então, não é? Então tá, vamos adicioná-lo aqui. Mas eu perguntaria a você, Freitas, são 3 candidatos, uma eleição, desculpe o que eu vou dizer, mas barulhenta, no sentido de... enfim, vamos reconhecer que na quinta teve viatura policial, na sexta teve que a justiça de alguma maneira se manifestar dentro de uma eleição que poderia ser mais calma e não foi. Aí eu fico pensando, qual é o interesse de cada um de vocês por um pleito tão disputado assim,
E é o que o cidadão pensa, não, mas por que está tanto barulho assim, as pessoas de fora que eu digo que não são funcionários, ficam pensando. Daí eu vou fazer algumas perguntas, tal, como esclarecimento. Quanto ganha o presidente do sindicato, Freitas? Hoje o presidente do sindicato ele é afastado da função onde que ele exerce, que nem eu trabalho no Corpo de Bombeiros, você recebe seu salário integral. E também, como eu sou aposentado, também eu tenho mais um salário que eu sou aposentado. Esse é o salário do presidente. Peraí. E como presidente você não ganha nada? Não, aqui eu já recebo o salário da prefeitura, que ela está me afastando da minha função de bombeiro, estou vindo para o sindicato e recebendo integral meu salário. Ah, então peraí. O presidente do sindicato dos servidores, ele exerce essa função e quem paga é o salário do município, da Sim. função que você tinha no bombeiro. Sim, é isso mesmo. É a minha função que está lá, o meu salário é pago aqui. Então daria para dizer que esse grande interesse, essa situação toda e tal, de grande interesse em ser candidato ou ser presidente, não deriva de um salário atrativo, você diria? Não, eu acredito que não. O bom se eu estiver no bombeiro, eu trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo, feriado, Natal. E aqui não, eu trabalho de segunda a sexta aqui. Ah, Domingo, o que muda é isso. Também já tenho, da época que eu fiquei no bombeiro, já com 30 anos, você prestou um grande serviço. Eu acho que também no momento que você não está muito produzindo, muito devido também à tua faixa etária de 57 anos, como é meu caso. Mas você tem aposentadoria, você disse também, né? Sim, sou aposentado também. Mas você, se você não fosse presidente aí, você ia receber só aposentadoria, então? Sim. Ah, você não ia receber o cargo do bombeiro que você tinha? Não, aí eu não seria. Não, com Ah, certeza, tá. a partir do Então, momento que eu saí. tem dois salários aí, a né? partir do momento que eu saí do bombeiro, que a função saiu de lá, que eu não vou exercer mais a função, por exemplo, na prefeitura, a demissão, eu só vou ter meu salário da aposentadoria, que nem está ocorrendo em Araraquara. Todos os aposentados já estão sendo mandados embora. Aqui em Matão também vai acontecer isso, com certeza. Eu creio que pode ser esse ano, pode ser o ano que vem, já mais começa todas as demissões de todos os funcionários que são aposentados. Mas aí isso se aplica a você, por exemplo, se você estiver no presidente do sindicato? Também, aplica a mim também. Vou ter que sair também. Não, deixa eu só entender bem aqui. Se você não estivesse presidente aí, você ia receber só aposentadoria. Não, receberia meu salário do bombeiro trabalhando, né? Que eu voltaria para o bombeiro trabalhando. Você é aposentado por outra função? Isso. Você, assim, você se aposentou e continuou trabalhando. Isso. Tá, agora que eu entendi melhor. Tá certo. Como você, vamos supor, amanhã você aposenta, ganha sua aposentadoria, mas continua trabalhando na rádio. Quer dizer que você vai ter o salário da rádio e a sua aposentadoria. Eu entendi agora melhor. Professor Maduro, que também é candidato à presidência, muito obrigado pela sua gentileza. Bom dia, professor. Bom dia, Daécio. Bom dia, ouvintes da Saudades FM, da TVM. É um prazer falar com vocês. O Freitas disse que não há exatamente um embargo destas eleições, não. Mas você o que soube a respeito disso, de uma possível decisão pelo embargo? Antes de comentar sobre isso, Daécio, deixa eu só fazer um comentário. Claro. Imagina o seguinte. Imagina que você e a sua equipe chega para jogar uma partida de futebol, tá? Final. Você e a sua equipe vão jogar a final contra uma outra equipe. Aí no dia da final você descobre que a sua equipe não vai poder jogar com 11. Ela vai jogar com 5 sem o goleiro. E aí a outra equipe ela vai jogar com 16 e com 2 goleiros. Aí você descobre também que o juiz do jogo vai ser o técnico do outro time. E aí você descobre que o seu time não pode passar do meio de campo. Aí o que vai acabar acontecendo nesse jogo? A sua equipe vai perder de goleada. É exatamente o que aconteceu nas eleições quinta e sexta-feira para o sindicato. A atual diretoria, que é a diretoria da qual o Freitas faz parte, ela tinha as cédulas, ela tinha as urnas, ela tinha o lacre das urnas, ela tinha a guarda das urnas, ela tinha o direito de fazer o transporte das urnas e também tinha o direito de fazer a apuração. Feito isso, o que foi que aconteceu? As outras equipes perderam de goleada. Então, na verdade, o que a justiça, até onde nós sabemos, o que a justiça decidiu? Ela decidiu que esse resultado está embargado. Então, o que vai acontecer? O juiz do trabalho, o Dr. Alan, ele vai tomar uma decisão e aí ele vai dizer se realmente esse jogo valeu, se essa final valeu e a equipe que ganhou de goleada ganhou mesmo, ou então se precisa fazer um outro jogo.
É isso que nós sabemos. Ah, ok, acho que ficou bem claro. Não, ficou muito longe daquilo que o Freitas disse também, né? De certa A forma... única coisa que eu acho, desculpa, Décio, a única coisa que eu acho assim, a questão de que todos os meios estavam sob o controle da atual diretoria, isso é importante porque, assim, o resultado todo mundo já sabia. Sim. As equipes concorrentes não perderam de goleada. Eu me referi, assim, porque havia aqui uma dúvida se houve um embargo mesmo ou não. Nesse quesito do que está pendente na dependência aí, portanto, de uma decisão da Justiça, nesse aspecto que eu disse que o que ele disse é muito parecido com o que você está dizendo aí. No mais, não. E é por isso que eu vou voltar agora com você, Freitas. Beto, vou voltar com o Freitas aí. Freitas, eles alegam aqui condições de privilégios aí seus e tal. Existem mesmo esses privilégios? É prerrogativa do atual presidente usar desses privilégios numa eleição? Não, Darcio, acredito que nisso não é privilégio, né? Você está aqui à frente do sindicato, onde a Federação do Estado de São Paulo, né, fez a eleição, onde que todos estavam presentes, assinou a ata, né, na quarta-feira. Se não essa ata, todos estariam acompanhando, lacrando a urna na frente de todo mundo aqui, assinando. Quando chegasse no local de colher voto, colheria o voto, lacrava de novo a urna, todos assinavam ali, chegava no outro local, abria de novo, assinava. Quando chegava às 5 horas da tarde, que encerrou o primeiro dia de eleição, ela vai para uma sala, é fechada, lacrada e assinado, que todos podem assinar. O Maduro assinou e a Rose não estava presente, que não quis participar. E só seria deslacrada no outro dia presente aos candidatos novamente. Então acredito que não teve nada disso não. E no dia seguinte, ao tirar o lacre, eles estavam lá? Sim, o Maduro estava presente. Tá? Nesse caso, o Maduro, assim mesmo, você acha que de certa forma a manutenção desse material, ainda que lacrado, permitiria o que, na sua opinião? Porque assim, uma coisa é a gente falar, isso poderia... poderia possibilitar alguma forma de tal, né, de ação aí e tal. Mas outra coisa é a gente dizer, houve algum tipo de enfim, de alguma coisa errada dentro desse processo. Você diria que a reclamação de vocês é baseada no fato de que isso permitiria que alguém fizesse algo errado, ou vocês podem afirmar que houve alguma coisa efetivamente errada? A nossa opinião, Décio, assim, nós participamos do processo, nós não boicotamos o processo, porque nós nos inscrevemos, nós participamos, mas assim, participar do processo é uma coisa, participar da fiscalização, participar da apuração, é outra coisa. Nós entendemos assim, quando uma diretoria é candidata, ela não poderia participar do processo eleitoral, ou então, não é só participar, ela não poderia controlar todo o processo eleitoral, ou então ela teria que dar espaço para que os outros participantes também pudessem indicar fiscais, também pudessem indicar mesários, porque eu entendo, na nossa maneira de ver, quanto mais transparente for o processo, maior legitimidade ele tem. Tanto é que você pode ver, a Justiça acatou o nosso pedido e embargou o resultado. Porque o que acontece? É complicado, porque nós já vivemos num país complicado, muito complicado. Esse ano é um ano que, no segundo semestre, haverá eleições para presidente, para governador, e existe todo um descrédito em relação aos processos de votação. Então, quanto mais credibilidade puder ser dada ao processo, melhor. Porque nós não estamos alegando que o processo é ilegal, mas ele não tem legitimidade. Por exemplo, a minha chapa podia ter vencido, a chapa concorrente, a chapa 3 podia ter vencido, e ainda assim a legitimidade do processo estava em risco, porque não houve fiscalização, não houve qualquer possibilidade de recontagem de votos, nada. E o vencedor foi justamente quem conduziu o processo, então eu estou falando para você. Aí é como se fosse um jogo onde um time joga com 5, sem goleiro, e não pode passar do meio de campo. O outro joga com 16, o juiz é o técnico do time e ele estipula todas as regras. A questão que está em jogo, e eu acho que não é só na questão da eleição do sindicato aqui, acho que isso é maior, é uma questão da legitimidade de todo o processo eleitoral.
tá? Na nossa maneira de entender, e a Justiça, pelo jeito, concorda conosco, esse processo ele não tem legitimidade. Ele coloca em dúvida o resultado. E não é possível você ter uma gestão que já começa assim, já começa errado. O professor Maduro e Freitas também, eu vejo aqui que de um universo de 1.630 funcionários em condições de voto, 385 votaram, o que significa aí algo em torno de 25%, 27% do universo. Por que tão baixo o interesse nesse caso, na opinião de vocês? Pode falar, Freitas, você primeiro. Ô Beto, acho que o mau interesse do funcionário foi simplesmente uma chapa, né? Da Rosa são em todas as escolas, creche, e-mail, todos dizendo que não era para votar, que tinha cancelado a eleição. Isso prejudicou bastante. Na última eleição, você lembra quantos, só para completar, Darcy, para ficar mais fácil, você lembra quantos votaram? Eu acredito que só 300 pessoas, mais ou menos. Só uma observação. Na última eleição, a minha chapa também se inscreveu, aí nós fomos indeferidos, porque havia um problema na chapa, e a chapa do Freitas concorreu sozinha. Então eu acho importante frisar isso também. Foi uma eleição de chapa única. Mas, o professor Maduro, não lhe parece que é um baixo interesse da categoria no seu sindicato? Eu acho, Darcy, são 2 dias de votação. Na quinta-feira, quando começaram todos esses problemas, transporte de urna em carro particular, carro totalmente 100% isofilmado, sem você conseguir enxergar o que estava acontecendo lá dentro, eu acho que isso desmotivou bastante os funcionários. Eu tenho certeza que se você olhar, a votação no primeiro dia ela deve ter sido maior do que no segundo, que é o que eu estou falando para você. Um processo conduzido de uma maneira que levanta uma série de dúvidas, ele desestimula o servidor. E eu entendo assim, essa é uma opinião minha, eu entendo que o servidor já não se mostra contente com a atual administração do sindicato. E em vista de todos esses problemas, isso desestimula o servidor. Eu entendo assim. Eu acredito também, se você me permite uma observação, sim. A nossa chapa, nós entendemos que essas reeleições indefinidas para o sindicato, elas têm que acabar. Tanto é que uma das nossas propostas é limitar a eleição a 2 mandatos. Depois de 2 mandatos, o presidente e a diretoria têm que sair. Então, essa questão de reeleições indefinidas, eu acho que desestimula o servidor também. Uhum. E como é que ele mostra? O servidor é um cidadão como todos os outros. Como é que ele mostra a insatisfação dele com a diretoria, com a condução e com o processo? Ele não vota. A mesma coisa que acontece nas eleições. Você vê que a quantidade de abstenções, votos nulos e brancos, ela é até maior do que os votos. Uhum. Então, eu acho que o descontentamento do servidor passa pelo trabalho da atual diretoria, eu acho que é um descontentamento com a atual diretoria do sindicato, e também com a condução do processo, com essa questão de gerar a falta de credibilidade. Na fala do Freitas, aí ele insistia em associar a Rosiora com a CUT e tal, daí vem a minha pergunta. Uma eleição como esta, não só porque são servidores municipais, mas porque congregam um grande número de trabalhadores, na maioria dos municípios, digamos, o município é a empresa que mais contrata, que mais tem mão de obra empregada, em muitos municípios é assim, né? Então é o segundo maior empregador aqui de Matão. Então você veja bem, né? É o segundo. Daí vem a minha pergunta. É uma eleição como esta, tão aguerrida, tem lá no fundo, algum caráter ideológico, vocês se movem de certa forma por algum pensamento ideológico partidário? A pergunta é fácil, porque eu vejo, a tal candidata veio pela CUT, o outro é federação, não sei do quê. E daí eu fiquei curioso em saber o comportamento de vocês. Vocês são movidos, evidentemente, pelo interesse da categoria, porque vocês são também trabalhadores. Sim. Mas motivados ideologicamente por quem? A nossa preocupação, Odécio, eu posso falar pela minha chapa, não posso falar pelas outras. Tá. Mas a preocupação da nossa chapa é assim, nós somos servidores municipais, e nós estamos muito, muito cansados dessa coisa, desse jeitinho brasileiro, dessa coisa de a defesa de interesses particulares acima dos interesses coletivos. A nossa preocupação é fazer as coisas certas, procurar fazer aquilo que a gente acha certo para o servidor municipal. Então, por exemplo,
nós não aceitamos, nós não concordamos de maneira nenhuma com conchavos, nenhum tipo de conchavos. Nós achamos que o interesse do servidor público, do servidor municipal, ele tem que estar acima de tudo. Acima de questões políticas, de questões ideológicas. O que interessa é o interesse do servidor. Tanto é que na nossa chapa nós temos pessoas de esquerda, pessoas de direita, nós temos católicos, nós temos protestantes, nós temos pessoas de todo o espectro da sociedade e também de todo o espectro dos funcionários públicos. Isso é possível por quê? Porque o nosso interesse principal é em fazer a coisa certa. Nós podemos até errar, nós podemos até fazer as coisas erradas, porque nós somos humanos, somos passíveis de erro, mas nós vamos errar tentando acertar, e não por conchavos, por interesses e outros assuntos. Quando nós montamos a nossa chapa, a nossa preocupação é montar uma chapa para fazer a coisa certa. Nós estamos muito cansados mesmo, de ver a maneira que as coisas são conduzidas. Você enumera aí, você diz que estão cansados e tal, de certas coisas que não são certas, e você enumera essas coisas como se a supor que o atual presidente estaria fazendo essas coisas? Não, eu não faço acusações sem provas. O que eu posso dizer para você é o que nós sabemos conversando há mais de 2 anos com quase todos os servidores municipais, e o que os servidores municipais nos apontam. Eu seria leviano da minha parte se eu levantasse acusações contra o Freitas, ou contra a Rose, ou contra qualquer outra pessoa. Mas o que eu estou colocando para você é o seguinte: do ponto de vista do servidor municipal, as coisas que são conduzidas na atual gestão, na gestão anterior, elas não estão de acordo com o que os servidores acham certo, elas não estão de acordo com aquilo que os servidores gostariam que fosse feito. Do baixo número de servidores que votaram, 385, Sebastião de Freitas teria ficado com 234, você com 90 e a Rose com 61 votos. Você acha que, corrigidas essas coisas que para vocês estavam erradas na condução da eleição, vocês teriam uma performance melhor? Eu acho que, independente disso, Daércio, nós não chegamos a pensar nesse aspecto. O que nós pensamos é assim: o processo teria legitimidade, o processo seria mais legítimo, e seja quem fosse que saísse vencedor, sairia vencedor com o apoio, pelo menos, dos servidores municipais. Da maneira que a coisa foi conduzida, independente de quem tenha ganho ou de quem venha a ganhar, o processo perde legitimidade. E aí o que acontece? O servidor público não confia no seu sindicato, o servidor público não apoia o seu sindicato. Na hora da votação, a votação vai ser cada vez menor, o sindicato se enfraquece, e aí o que acontece? Cada vez mais o servidor público perde força. Ele perde força, ele é desvalorizado, ele se vê perante a sociedade cada vez diminuído. Então, independente do resultado, vença A, vença B ou vença C, o que a nossa chapa entende é que é preciso legitimidade no processo, para que aí o sindicato se fortaleça. Porque o sindicato, como categoria de classe, ele precisa representar a classe. E para isso ele tem que ter força. Ele tem que ter a força dos associados. Até onde você sabe, para a gente encerrar, professor, essa decisão da justiça aí pode sair a qualquer hora, já há uma data para isso, se é hoje, quando vai ser? Nós não sabemos sobre questão de data, Daércio. Nós não sabemos ainda sobre questão de data. Certo. Ok. Professor, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender. Eu quero dizer que mais tarde um pouco vou ouvir a professora Rose Ora, porque ela está em atividade e ela tem um intervalo aí, né? E nesse intervalo é que ela pode falar. É por isso, e só por isso também, que ela não está aqui junto aos demais. Mas agradeço a você, como agradeço ao Freitas também aí pela gentileza. Assim que vocês tiverem novas notícias sobre as decisões da justiça, por favor, nos informe para a gente continuar acompanhando esse pleito aí. Um abraço a vocês. Muito obrigado, sempre à disposição. Obrigado, professor. Um abraço. Obrigado você também, viu, Freitas? E mais tarde vou ouvir a Rose separadamente, porque ela não pode, nesse momento, é horário de expediente dela, ela não pode parar. Sabe que o servidor público tem que... ele não pode ter atividade concomitante aí. Isso pode dar problema, inclusive, né? Então ela só pode falar no intervalo que ela tem, que é daqui a pouquinho. Então voltaremos depois a esse assunto. Por enquanto, está tudo na dependência de uma decisão da Justiça de Matão, da Justiça do Trabalho, sobre a admissão do pleito como foi, ou então de novas
eleições, enfim, um novo pleito, isso vai depender da decisão do juiz. Desculpas aqui a Rosiora, candidata também à presidência do sindicato. Tentamos, viu, Rose? Depois ficou um bom tempo tentando e a gente não tinha como protelar mais. Mas nós vamos completar a entrevista com você aí para pelo menos ouvirmos os três, o que não foi possível em função do seu horário, mas também, principalmente, porque o local de trabalho dela não favorecia muito a transmissão da entrevista. Então, lamento, mas vamos completar com você também, viu, Rose?